as palavras de Jesus relacionadas às últimas coisas que estão em curso nesse mundo, né? A gente tem olhado e a gente sempre olha algumas coisas na internet, algumas coisas que nos vêm, e a gente vê que as coisas com certeza estão se aproximando da parte final, né? Mas Jesus já dizia isso aos seus discípulos lá atrás, em Mateus capítulo 24, quero ler só um versículo, versículo 13. O que diz aí na tua versão? Aquele que? Hein, Franciano? Isso, essa versão é boa. Qual que é? Você sabe de cabeça? Qual que é a versão? Linguagem de hoje, né? Gostei dessa versão. Na minha está aqui ao meio da revista, né? Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Mas naquela versão ali está uma palavra mais específica para a gente hoje. Aquele que ficar firme, obrigado, Rui. Aquele que ficar firme até o fim será salvo. Jesus aqui está falando algumas coisas que aconteceriam, porque assim lhe foi perguntado, né, naquele dia. E ele narra as coisas que estão em curso no mundo, né? Guerras, nação contra nação, fome, pestes. Muitos ainda terão que ser entregues para serem atormentados, como diz aqui, versículo 9. E no final Jesus diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo. E a mensagem hoje para nós é perseverança. Porque o maior exemplo da cruz de Cristo foi a perseverança. Jesus mostrou para nós, enfrentando as coisas que ele teve que enfrentar no seu ministério aqui nessa terra, ele mostrou para nós o quanto é importante permanecer firme até o fim. Permanecer firme até o fim. Então eu entendo que talvez essa seja uma das definições ou uma das circunstâncias, quem sabe, mais difíceis que a Bíblia nos fala. Que a gente tem que pensar muito, que a gente tem que olhar muito para o que a gente tem visto e o que a gente tem vivido na presença de Deus. Verdadeiramente a gente tem perseverado em todas as circunstâncias, verdadeiramente a gente tem se colocado diante do Senhor, firmes, como diz nessa versão, perseverando até o fim das coisas. Então, como disse, a cruz é o exemplo maior disso. Jesus precisou perseverar até o fim. E não foi fácil para ele. Se a gente olhar isso na palavra de Deus, a gente vai ver. Não foi uma obra simples. Não foi uma obra fácil de se realizar. Foi um preço caro. Um preço de um sangue inocente, mas também na própria vida de Jesus, um exemplo de perseverança até o fim. Por quê? Porque a gente vê algumas passagens bíblicas que falam que ele também precisou exercer isso, né? Até o fim, até nos últimos momentos. A passagem do jardim do Getsemane é uma passagem que mostra isso para nós, que Jesus naquele momento teve que perseverar. E quem sabe no mundo de hoje, na atualidade de hoje, na atualidade que as coisas estão se movendo, talvez isso seja um grande desafio para nós cristãos. Talvez esse seja o maior desafio para nós, permanecermos firmes. Porque a gente tem um conceito de que somos cristãos e que estamos vindo à igreja, e que estamos aqui, que vamos participar da ceia, e isso tudo basta para que a gente demonstre a perseverança. Mas a Bíblia nos fala de caminhos que a gente precisa andar e de circunstâncias que nós precisamos viver para que a gente seja provado na perseverança.
A gente pode pensar assim, puxa vida, mas será que eu vou ser provado? A gente fala prova, né? Prova é tão complicado, né? Estou fazendo um curso, né, de um avião que eu não conheço, e estou eu e mais outros 3 instrutores, eles já são instrutores lá na empresa. E eles estão, e a nossa maior preocupação durante esses 10 dias é a prova que vai ter amanhã. O professor é bonzinho, ele já deu umas dicas, mas mesmo assim você falou em prova, né? Até para fazer a prova do Detran, a gente treme, né? Tenta uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, na 5ª passa. Não é verdade? Mas você falou em prova, você vai tranquilo para algum lugar quando você é aprovado? É difícil, né? A gente tem um problema com isso. E a nossa fé é provada. A nossa perseverança muitas vezes é provada. E a gente precisa se manter firme até o final, porque as coisas estão acontecendo. E a presença do Senhor Jesus, ela, através do seu Espírito Santo, falando a esse tempo, é para aqueles que têm ouvido, ouçam o que o Espírito diz às igrejas. E muita gente tem negligenciado isso e trocado isso por muito poucas coisas, né? Não tem perseverado, tem trocado o direito de primogenitura, como Esaú fez, por um prato de lentilha, por coisas que o mundo atrai. Mas Jesus nos diz aqui, tudo vai acontecer, coisas terríveis, aqui ele não fala de nada bom, e vocês vão ser provados dentro disso, né? Eu creio no arrebatamento da igreja, eu creio nisso, eu creio no poder de Jesus de vir e arrebatar a sua igreja, mas até lá, nós vamos ter que nos manter firmes, firmados na palavra do Senhor, firmados na presença de Deus. Mas como falei, nós vamos precisar ser provados nisso, porque nós nunca sabemos realmente em que estágio de perseverança a gente está. A gente tem indícios, né, de que a gente está bem, de que a gente está perseverando, porque a gente se dispôs hoje a estar aqui, a gente se dispôs hoje a participar da ceia, a gente se dispôs hoje a estar aqui glorificando a Deus, exaltando a Ele, ouvindo a palavra do Senhor, mas a gente precisa entender que a gente precisa ser muitas vezes purificado, como a palavra diz, né, no ouro, né, ele precisa ser inflamado, precisa ser colocado um pouco no fogo, para que a impureza saia e permaneça só o ouro. É assim que se testa o ouro, é assim que se faz o ouro. O ouro não vem de uma matéria perfeita, pura no primeiro momento. O garimpeiro, as máquinas tiram lá, ele precisa ser lavado, ele precisa ser purificado, ele precisa passar pelo fogo para que ele possa ser provado. A Bíblia fala acerca disso, né? Então a gente precisa estar bem ciente que não é uma prova que a gente vai ter que acertar tudo, porque a gente falha muitas vezes, pensa uma coisa, faz outra, né? O próprio apóstolo Paulo diz, o bem que eu quero fazer muitas vezes eu não faço, o mal que eu não quero fazer muitas vezes eu acabo fazendo, pobre homem, miserável homem que sou. O apóstolo Paulo diz isso, fala isso, narra isso. Então é importante a gente entender que na nossa vida a gente vai precisar passar por determinados momentos. Ninguém quer, logicamente que ninguém quer, mas é necessário. É necessário que a gente passe um pouco pelo fogo, para que a nossa perseverança, para que a nossa fé seja aprimorada, que a gente seja aperfeiçoado na presença do Senhor Jesus. Essa é a maior meta nossa, o maior alvo do cristão, é ir para a glória junto com o Senhor. De nada vai adiantar a gente viver uma vida inteira dentro da igreja e deixar nos últimos momentos a nossa salvação escapar. E isso pode acontecer porque a palavra de Jesus vai acontecer tudo isso, o amor vai se esfriar, vai ter tudo isso daí, mas aquele que perseverar, aquele que ficar firme até o fim, esse será salvo.
A salvação é para perseverantes. A salvação é para aqueles que perseveram na doutrina do Senhor, na graça do Senhor, no poder das Escrituras, no arrependimento. Aí vem um pacote junto com tudo isso. E a gente vai ver uma passagem que eu entendo que ela cabe para este momento de hoje, que ela cabe para esta mensagem de hoje, que é a parábola do semeador. E todas as vezes que eu li a parábola do semeador, eu só pensei em uma coisa. Ela está narrada em alguns evangelhos, mas eu fiz aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 8, versículo 4, se quiser abrir lá. Jesus está falando com parábolas, e no final, na minha versão, e quem sabe na tua também, no versículo 15, ele fala exatamente do que eu estou falando aqui agora. Fala de perseverança. Só que veja bem, quando a gente lê a parábola do semeador, eu vou ler aqui e eu vou fazer uma pergunta para a gente responder. Quer ver? E ajuntando-se uma grande multidão, e vindo ter com ele toda gente de todas as cidades, Jesus lhes falava por parábolas. E ele disse uma parábola. Um semeador saiu a semear a sua semente. Quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada, as aves do céu a comeram. A outra caiu sobre a pedra, nascida, secou-se, pois não tinha umidade. Veio o sol e queimou. Outra caiu entre espinhos, crescendo com ela os espinhos, a sufocaram. Outra caiu em boa terra, nascida, produziu fruto, 100 por 1. Dizendo ele essas coisas, clamava: quem tem ouvidos para ouvir, que ouça. Veja, Jesus fala isso. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, porque os discípulos eles eram meio difíceis de compreensão, né? Mas talvez a gente também seria ali naquele momento, na frente do Mestre, na frente do Senhor Jesus, né? Ficaram sem. Eu acho que assim eles já pensam, quem sabe a gente pensaria, o que ele está querendo dizer com isso? E é isso que a gente tem que pensar hoje. O que Jesus está querendo falar comigo hoje aqui? Então, os discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é essa? E ele disse: a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas aos outros por parábolas, para que vendo não vejam, e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. Ele vai repetir para os discípulos. A semente é a palavra de Deus. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem. Depois vem o diabo, tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem, crendo. E os que estão sob pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas como não têm raiz, apenas creem por algum tempo, e no tempo da tentação se desviam. Aqui caiu entre espinhos. Esses são os que ouviram e, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas, deleites da vida e não dão fruto com perfeição. E aqui caiu em boa terra. Esses são os que, ouvindo a palavra, a conservam num coração honesto, bom, e dão fruto com perseverança. É isso que diz aí na tua versão também? Com perseverança no finalzinho? Na tua é aí, Aline? Ou tem alguma que fala diferente? Fala diferente aí, Paulo? Não. É com perseverança, né? Então, Jesus está falando, aí na tua, Franciele, está diferente o que diz? No último versículo. Conserva um coração honesto e... Pode. Porque são fiéis e produzem bons frutos. Aí você olhando essa parábola aqui, a pergunta que eu fiz para mim mesmo, pergunta que eu faço para cada um de nós hoje aqui:
Em que lugar aqui você se coloca? A palavra foi lançada sobre a tua vida. Que lugar você está? Eu creio que a resposta para todos nós, e eu pensaria assim, eu pensei assim, eu estou no último grupo. Não é, Luz? Estou no último grupo, não é, pastor Hermes? Daqueles que receberam a palavra, ouviram e conservaram num coração honesto e bom, e dão fruto. E esse fruto, e eles permanecem, e eles são fiéis e são perseverantes. Aí quando eu pensei nisso, a minha resposta imediata, sendo essa, do último grupo, a gente tem uma condição de como a gente está aqui, como a gente está escutando, como a gente está sendo ministrado, a gente entende o quê? Poxa vida, eu estou sendo, a palavra do Senhor está caindo em boa terra. O meu coração aqui é uma terra muito fértil, muito boa. Mas eu comecei a pensar que muitas vezes na minha vida, eu pensei em desistir de algumas coisas. Algumas vezes na minha vida eu comecei algo e não terminei. Algumas vezes na minha condição cristã, eu estava muito bem espiritualmente, sentindo a presença de Deus de uma forma tremenda. Outros momentos da minha vida eu tinha a ideia de que não estava tão próximo de Deus assim. A decisão que eu tive que tomar na minha vida para estar aqui hoje foi baseado nisso. Eu comecei a entender que eu estava ficando longe de Deus, que eu estava sendo tragado por alguma coisa que me incomodava. Então eu tive que tomar a decisão, como alguns sabem aqui, e hoje eu tenho certeza que estou aqui porque tomei a decisão que me aproximou novamente do Senhor. E aqui vejam bem, não estou colocando a culpa em pessoas que me cercaram, estou colocando a culpa em mim mesmo, porque nada pode ser maior na minha vida do que a presença de Deus no meu coração. Eu não tenho desculpa para nada, você não tem desculpa para nada, não coloque a desculpa no pastor A, B, C, D que pecou, porque a igreja tal, porque aconteceu isso, porque aconteceu aquilo. Isso nós não teremos essa desculpa diante do Senhor, nós não teremos isso. O nosso Deus, o nosso Senhor é Jesus Cristo, não é A, B, C, D, F, H. Acontecem coisas e vão acontecer escândalos piores ainda, aguardem para vocês verem, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Então a parábola do semeador eu entendi na minha vida e quero trazer para vocês que pode representar não um decreto, mas momentos na nossa vida que nós passamos, momentos que nós ouvimos a palavra de Deus. E na semana passada, vocês lembram que eu falei acerca das iscas, que Satanás lança contra a nossa vida, para que a gente caia, para que a gente se perca, as iscas que ele vai jogando. Então, a explicação da primeira parte da parábola é essa. Alguns ouvem a mensagem, alguns escutam ela, mas o inimigo vem e as tira. Como é que o inimigo vem e as tira? Lançando aquelas iscas que eu comentei aqui na semana passada, tentando nos tirar da presença dele, tentando nos enganar, ou tentando colocar no nosso coração, para que a gente deixe de enxergar a Cristo, e queira enxergar, às vezes a perfeição, às vezes a complexidade do outro. Então na primeira parte da parábola, Jesus diz, muitos estão junto do caminho, quem sabe em algum momento da minha vida, e quem sabe você, eu estava no caminho, estava junto ao caminho, e a palavra foi lançada sobre a minha vida, e o inimigo tentou contra a minha vida, tentou me tirar, me fazer entender de que aquilo que eu tinha ouvido não era verdade. E quantos têm ouvido coisas que satisfazem o seu próprio ego? Ouvem a palavra, mas gostam de ouvi-la da forma com que lhes satisfaça.
E quando eles mal e mal percebem, a palavra verdadeira lhes foi tirada, lhes foi sacada. Então, quem sabe em algum momento da minha vida eu já pensei nisso. Ou quem sabe em algum momento da minha vida, e eu falo da vida cristã, não é a vida secular, a vida cristã. Quem sabe em algum momento eu já passei por isso. Em algum momento, quem sabe você já passou por isso. Na segunda parte são 4, né? Jesus fala assim, e alguns a palavra é lançada sobre pedra. Eis que são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, ou glória, levantam-se, glorificam o nome do Senhor, mas como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e quando vem o quê? A tentação, se desviam. Então aqui Jesus está formatando o quê? Um caminho para a perseverança. E quem sabe em momentos da nossa vida, a gente precise passar por essas circunstâncias que ele narra aqui, para que a gente chegue no final da parábola como ele quer. Como ele quer. Então quem sabe aqui em algum momento da minha vida eu recebi, e a tentação veio, como vem sobre mim e como vem sobre você. Qual é a oração que Jesus nos ensinou? Que a gente entende o quê? Que é uma oração, a gente entendeu que ela se tornou uma reza, né? Então a gente muitas vezes acha que o crente não pode falar isso, porque vai se adequar a uma reza, mas isso é bíblico, né? O que o Pai Nosso diz? A oração do Pai Nosso diz: não nos deixe, isso é um pedido que Jesus ensinou, fala com o Pai assim, Pai Nosso que está nos céus, daí vai indo, não nos deixe cair em o quê? Em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Tentação vem? Vem. Tentação vem? Vem. Então se você acha que está no quarto ali, mantenha-se firme ali, mas eu quero te dizer que em algum momento da sua vida, você foi tentado. Eu fui tentado, ou continuo muitas vezes sendo, ou você muitas vezes continua sendo tentado por coisas que tentam nos tirar da presença de Deus. Então, a grande arma que o inimigo tem contra nós ele entende, preciso tirá-los da presença de Deus. Então a tentação vem, aqui está escrito, e a oração que Jesus nos ensinou, a gente entende que ela seja de uma importância tal, e ali fala: Senhor, nos livra. Não nos deixe, Senhor, cair em tentação, porque se você cai em tentação, você vai entrar nisso aqui, se desvia, ouve a palavra, fica alegre, as tentações vêm, sai da presença de Deus, cai. Não persevera até o fim, não persevera até onde Jesus está esperando de nós isso, buscando em nós isso. No último ponto, veja bem, e aqui caiu entre espinhos, e eu entendo que o caminho, a pedra e o espinho são símbolos de algo que passa na nossa vida. Porque é fácil para a gente, eu quero dizer isso, é fácil para a gente se adequar àquilo que a gente acha que está, ou aquilo que a gente entende que está. Mas para a gente entender isso e sair dessa prova, ou sair desta vida aqui, quando Jesus voltar para nós, quando Jesus estiver à porta a bater, não sei se estaremos vivos, se estivermos, vamos ser arrebatados com Ele no céu, graças a Deus por isso, mas vamos ter que perseverar até o fim para sermos salvos. Isso é um fato. Isso é um fato, tanto para homens como para mulheres, a tentação vem. Então a gente precisa estar atento, porque a gente recebe, e a gente está alegre, buscando, mas ainda não formou raiz. Por quê? Porque vem a tentação, se abala e cai. Versículo 14, o terceiro ponto é: aqui caiu entre espinhos, esses são aqueles que ouviram, indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição.
Isso é uma realidade. Isso é uma realidade. Muitos, infelizmente, se alcançam uma condição financeira um pouco melhor, a igreja, a comunhão, a palavra de Deus fica renegada a segundo plano. E, consequentemente, não prospera mais, não frutifica mais. No mundo de hoje, o que a gente vê através de WhatsApp, através de Instagram, através de Facebook, através de tudo que a gente abriu esse equipamentozinho que a gente tem, o que a gente vê ali? A gente hoje consegue ver a vida das pessoas, gente. Tem pessoas que têm prazer em mostrar a sua vida, sua intimidade, onde elas estão. Então, quando isso acontece, quando isso está acontecendo, o que a gente está vendo? Que muitas pessoas estão sendo sufocadas por espinhos, porque alcançaram alguma coisa, porque estão numa condição melhor, porque o mundo está chamando, está aproveitando aos deleites da vida, e trocam os deleites da vida pela presença de Deus, e acham que está tudo bem. Mas, na verdade, os espinhos estão crescendo em volta e estão sufocando aquela palavra e aquela semente. Por último, são aqueles que a gente entende que hoje nós estamos, ou gostaríamos de estar, ou queremos estar, ou pedimos para o Senhor que nos mantenha aqui firmados, para estarmos firmes até a volta dele, estarmos firmes até que Jesus volte, perseverando. Então esses são, a palavra caiu em boa terra, são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto, bom, dão fruto e com perseverança, ou dão muito fruto, como diz ali, ou dão um pouco antes, como Jesus diz, produzem 100 vezes mais. Mas tudo isso vai cair aonde Jesus quer que a gente esteja, perseverando. Não troque nada pela presença de Deus. A gente canta aquele cântico, né? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não pode viver. Aí a pergunta que eu faço, estamos vivendo exatamente isso? Estamos cantando e estamos vivendo isso? Estamos vivendo perseverantes? Quantos de nós, pergunto para você já começou alguma coisa e não terminou? Tem alguém aqui que já começou alguma coisa e não terminou? Eu levanto as duas mãos. Eu levanto as duas mãos. Acontece. Mas Jesus nos alerta aqui hoje. Ele venceu por ser perseverante. O testemunho, seja assim, a gente pode dizer, de Jesus acerca disso, acerca dele ele venceu porque foi perseverante. Ele venceu porque foi até o fim, porque se manteve firme, mas ele, não se esqueçam, ele foi tentado pelo diabo, ele foi tentado pelo poder, ele foi tentado pelos deleites do mundo. Todas essas narrativas aqui, Jesus passou. Se a gente for ver a vida dele, aconteceu isso. O diabo foi enfrentá-lo, o diabo tentou, o diabo lhe ofereceu poderes, o diabo lhe ofereceu autoridade sobre todas as coisas, mas Jesus perseverou em manter-se firme no propósito que Deus tinha para a vida dele, como o cântico que elas cantaram aqui. Deus ali naquela cruz não estava. Jesus fala: Pai, por que me desamparaste? Mas ele foi até o fim. Morreu porque ele cria, porque ele entendia que ao terceiro dia
ele iria ressuscitar. Então, participar do corpo e do sangue do Senhor é ser perseverante, é participar do maior exemplo de perseverança que já teve sobre a face desta terra. Essa é a palavra para nós hoje. Sejam firmes, permaneçam firmes, não se deixem levar pelas coisas que vão vir ou no caminho, ou na pedra, ou nos espinhos. Não afrouxem a fé, porque as coisas estão se apertando, e no final muitos, a Bíblia diz, apostatarão da fé, sairão da presença de Deus, não perseverarão até o final, e serão condenados com o mundo. O que o texto da Santa Ceia diz? Quando vocês são julgados, quando vocês são disciplinados, quando Deus prova, quando Deus traz sobre vocês a realidade do que está acontecendo, o intuito do Senhor é para que vocês não sejam condenados com o mundo. Se Jesus não tivesse perseverado, nenhum de nós estaria aqui hoje, ou se estivéssemos, estaríamos fazendo culto para ninguém, ou para nada, ou para um Deus desconhecido. Mas hoje nós estamos prestando um culto para um Deus conhecido. Nós estamos prestando um culto para o Senhor Jesus, que venceu todas essas dificuldades, todas essas tristezas, sem dever nada, sem pagar o preço dele, mas pagar o meu preço e o teu. A cédula que era contra mim e contra você, pela perseverança, Jesus venceu. Jesus perseverou, Jesus foi até o final, Jesus não olhou para trás, não olhou para as dificuldades, Jesus se entregou por mim e por você, foi perseverante até o final. Então é o que exatamente hoje Deus está falando conosco. Nós vamos participar de algo que só está aqui, porque alguém perseverou. Essa mesa só está posta porque alguém perseverou. Se ele não perseverasse, essa mesa não estaria aqui. Eu não estaria aqui e você não estaria aqui hoje. Mas ele foi até o fim. E veja que ele foi, a Bíblia é tão tremenda, né? O plano de Deus é tão perfeito, que ele foi condenado entre dois que deviam, e deviam muito, porque a pena de crucificação era para crimes bem... Mas ele não abriu a sua boca, ele não blasfemou, ele olhou para aquilo que ele tinha de mais precioso, que era fazer a vontade de Deus. Então o que nós temos de melhor para nós hoje é fazer a vontade de Deus. Sabe o que acontece, para encerrar, e essa é uma, eu sempre digo, né, essa é uma frase perigosa que os pastores falam, né, para encerrar. Não fala assim que é para encerrar, demora mais uma meia hora, mas é para encerrar mesmo. Quando surgem algumas dificuldades, quando surgem algumas situações, qual é a primeira coisa que as pessoas pensam? Não vamos mais na igreja. Vamos sair da igreja. Elas não saem de nada mais, mas da igreja elas pensam em sair. Então nessa noite eu creio que o Senhor tem algo para revelar, ou se revelou a ti, a mim. Mas o mais importante para nós hoje, é o que eu sempre digo, é a ceia. Mas nós precisamos participar conscientes do que isso representa. Não vale nada se for de qualquer forma, se for de qualquer maneira. A realidade para nós hoje aqui é essa. A palavra de Jesus para nós aqui hoje é essa, e a gente fica com uma cara meio amuado. Estou vendo aqui as caras meio amuadas. Não é, Quebra? Mas a gente precisa ser chacoalhado às vezes, Débora.
E eu tomo o texto da ceia hoje como uma realidade para isso. Deus está nos alertando. Deus está falando conosco. Por isso Jesus fala essa palavra e diz assim: quem tem ouvidos que ouça. Que ouça. É muito fácil soltar aquele negocinho que tem aniversário, né, sobre nós mesmos, né? Pá, e sai toda aquela montoeira de papelzinho colorido sobre a nossa vida, né? A gente acha sempre que está assim, né? Mas Deus quer falar conosco e dizer para nós: persevera, busca a presença do Senhor, não se deixe atrair por coisas do mundo, elas vão te levar para a morte. Elas nos levam para a morte. O Senhor tenha sobre a nossa vida hoje, que o Espírito de Deus hoje trabalhe na vida de cada um de nós, para que a gente compreenda isso e mantenha a nossa fé. Persevere na tua fé. Creia no Senhor Jesus de todo o teu coração. Creia em Deus, como Ele disse, de todo o teu coração. Ame ao Senhor de todo o teu entendimento, de toda a tua alma. Se entregue na presença dEle. Deixe as coisas do mundo para trás. Deixe as coisas do mundo para trás. Busque a presença de Deus. Busque a presença de Deus. Fora a próxima semana, fora o próximo domingo, no outro, eu quero trazer uma mensagem sobre santificação, que vai no caminho do que estou falando hoje. E a gente pensa, a gente tem uma ideia, às vezes, errada do que é santificação diante do Senhor. Eu quero que o Espírito Santo, vou buscar de Deus, Deus me conceder isso, o Espírito Santo me traga aquilo que eu tenho pensado sobre santificação, porque é outro momento da vida do cristão que precisa ser observado, porque a Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor. Então hoje a gente está aqui para ouvir isso: persevere, persevere. Persevere. Quando vier algo dizendo para você: para que você vai lá? O que vai? Não dá nada, fica em casa. Persevere, lute contra isso e diga: Senhor, eu vou te adorar. Não vou lá para ver o pastor Haroldo, não vou lá para ver a pastora Shira, não vou lá para ver a B, C ou D. Eu vou para prestar um culto a Ti. A Ti. Então aqui é o lugar onde a gente tem que estar mais alegre. Aqui é o lugar que a gente tem que estar glorificando o Senhor toda hora e não aqui é lugar para chegar, porque estamos chegando na presença do Deus Todo-Poderoso, não é na presença de homens, nós estamos aqui na presença de Deus. Deus está aqui, o Espírito de Deus está aqui nesse lugar, então é motivo para nós glorificarmos, exaltarmos, perseverarmos, buscarmos a presença dEle. Quando entrarmos por aquela porta, tudo que está para lá é mundo. Eu estou alegre lá, se eu entro aqui e fico triste, eu não estou prestando culto a Deus, vai prestar culto lá fora. Principados e potestades, faça o que quiser. Mas quando a gente vem para a presença de Deus, quando a gente consegue, irmãos, se Deus nos desse noção, visão, para entendermos o mundo espiritual e o que está à nossa volta, para nos fazer nos impedir de vir à presença de Deus, nós estaríamos aqui todo o tempo, todo dia, toda hora que pudéssemos, estaríamos aqui glorificando a Ele, porque a luta é entre principados e potestades, tanto do mal como da presença de Deus. O inimigo luta contra mim e a sua vida, e o poder de Cristo estando sobre nós, nos faz levantar, colocar uma roupa e dizer: eu posso estar assim, posso estar assado, mas eu vou à casa do Senhor, adorá-lo, buscar a presença dEle, glorificá-lo, exaltá-lo, dizer: Senhor, eis-me aqui, usa-me a mim, Senhor, faz de mim um canal de bênção, me usa na Tua presença, me usa na Tua obra, me usa diante de Ti, Senhor. Eu estou aqui hoje para isso. Para isso, irmão, você precisa entender que você está aqui para isso. Para isso. Nós, graças a Deus, hoje temos um som, nós temos ar-condicionado, nós
nós temos um ambiente agradável, cadeiras boas, mas quem sabe nós não teríamos isso. Muitas pessoas não têm isso por outros lugares, mas estão lá adorando a Deus, buscando a presença de Deus, permanecendo firmes, porque quem perseverar até o fim, este será salvo. Deus tem um propósito de salvação sobre a minha vida e sobre a sua vida, é para que nós venhamos a dar frutos, permanecermos firmes, adorá-lo em todo tempo, glorificá-lo em todo tempo, exaltá-lo, independente das dificuldades, das lutas, das aflições, das tentações. Existe um Deus que é sobre mim e sobre você. Este é o Deus que habita nesse lugar, e eu creio que aqui Deus vai mandar pessoas que queiram exatamente isso, adorá-lo, criar um ambiente de uma igreja, de uma comunidade que serve a Cristo. Somos irmãos em Cristo, viveremos uma eternidade juntos, para a glória do Senhor. Esse é o motivo em que nós estamos aqui. Comento com os pastores, o motivo é levar pessoas à salvação, levar pessoas para o céu, para a glória. Nós não precisamos de riqueza, nós não precisamos de luxo, nós não precisamos de BMW na porta, nós não precisamos fazer leilão de relógio, nós não vamos precisar de nada disso, porque nós temos um Deus que supre todas as nossas necessidades, um Deus que opera no poder dEle, na autoridade dEle. Mas perseverem, e eu digo para mim, persevere, Haroldo, persevere, porque muitas vezes, quem sabe a nossa carne fraca, a gente pensa em desistir. Mas o Senhor está aqui para dizer para cada um de nós hoje: não desista daquilo que Deus te deu, não desista daquilo que Deus te deu. Se nós temos alguma coisa que vale alguma coisa nessa terra, é aquilo que Deus nos deu, o seu Filho, o Cristo. No mais, na realidade, não vale nada, é rápido para perder. Quantos casos a gente sabe, famílias tradicionais de Curitiba, por exemplo, Hermes Macedo, família Bamerinos, milionários, bilionários. Onde é que está Hermes Macedo hoje? Onde é que está Bamerinos hoje? A nossa vida aqui, ela passa, ela muda, uma hora está bem, outra hora tem uma, mas é para nos aprimorar, para que a gente entenda que Deus está conosco, e Ele vai fazer a obra dele permanecer em nós. Amém? Vamos